Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da Cidadania. Fonte qualificada de um grande jornal paulista acaba de dizer a este blogueiro a razão pela qual a imprensa corporativa vem subindo o tom contra Lula, chegando ao ponto de iniciar uma onda de ataques. Hoje, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo publica manchete de primeira página dizendo que Lula estaria escondendo gastos do cartão corporativo e ainda por cima dizendo que esses gastos são muito maiores dos que os dos antecessores, incluindo Bolsonaro, Temer e Dilma Rousseff. O blog da Cidadania descobriu a razão disso. No fim do mês passado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgou resolução do Diretório Nacional do PT que anunciou candidatura de Lula à reeleição em 2026. Diz o documento: as eleições municipais de 2024 demarcam um momento estratégico para a construção de uma sólida aliança popular e democrática para promover a recondução do governo Lula em 2026 e dar andamento a um projeto nacional baseado na ampliação das liberdades democráticas, dos direitos sociais, do combate às desigualdades, da industrialização, da defesa do meio ambiente, da soberania nacional e da integração regional. Ao mesmo tempo e de uma hora para outra, a mídia, que vinha suave em relação a Lula, passou a atacá-lo, aproveitando, inclusive, para instigar divergências entre o presidente da República e a militância de esquerda simpática ou filiada ao PT. Por quê? Em primeiro lugar, o óbvio. A razão é Lula ter tornado pública a sua intenção, inclusive o próprio Lula, além do PT e da Gleisi Hoffmann, o presidente Lula ter divulgado a sua intenção de disputar a reeleição em 2026. Mas há outras razões que passo a elencar em seguida para você. Lula decidiu ir frontalmente contra a política monetária pilotada no Banco Central pelo presidente bolsonarista dessa instituição, Roberto Campos Neto. Ou seja, Lula decidiu atacar frontalmente os juros obscenos que fazem a alegria dos banqueiros nacionais e estrangeiros. Afinal, esses banqueiros são os maiores anunciantes da grande mídia. Segundo lugar, Lula vem apoiando fortemente o MST e isso enquanto o movimento acelerou a ocupação de terras improdutivas. E 3, o Lula decidiu taxar os super ricos. E quando se fala em super ricos no Brasil, não se fala apenas dos grandes anunciantes da mídia, mas da própria mídia, a grande mídia, a Globo, o Grupo Folha, Grupo Estado, Organizações Globo, Veja e tantos outros grandes grupos de mídia que têm muitíssimo interesse na baixíssima tributação dos seus ganhos estratosféricos. Assim, o Brasil vai parar de cobrar mais imposto de pobre do que de rico, e isso é exatamente o que a mídia não quer. E se Lula continuar no cargo após 2026, essa política de distribuição de renda e legalização e proteção ao trabalhador vai dificultar a vida dos donos do dinheiro neste país. Há outros fatores secundários, mas estes são os principais. Afinal, a mídia aceitou Lula em 2022 porque não tinha alternativa. Era previsível que a mídia ia ter que apoiar Lula contra Bolsonaro porque ninguém mais teria conseguido derrotar o ex-presidente fascista que hoje está
às barras da lei. A lua de mel entre Lula e a mídia, até a Globo, terminou rapidamente a partir do momento que o Lula começou a sinalizar uma política diferente do neoliberalismo que a mídia tanto prega, e em seguida o Lula e o PT dizem que ele vai continuar no poder após 2026. Por isso, essa reportagem malandra, por exemplo, da Folha de São Paulo, que tenta confundir o eleitor com realmente gastos maiores do Lula no cartão corporativo, porque o Lula está viajando o mundo. Não é? Então não tem como aumentar as viagens do Lula sem gastar dinheiro. E além de tudo isso, a questão de um intervalo na divulgação dos gastos no cartão corporativo se deve ao fato de que foi anunciado hoje que o Banco do Brasil mudou a metodologia de cálculo e teve um interregno nesse período do envio dos extratos para que pudessem ser conferidos no portal da transparência. É simples assim, pessoal. É simples assim. A mídia aceitou o Lula porque não tinha outra alternativa. Mas agora ela quer tentar emplacar um dos seus, como era Fernando Henrique Cardoso, que a mídia tanto defendeu e que fazia café da manhã com os barões da mídia, dia sim, dia também. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e deixamos nosso melhor abraço para todo mundo.